Ei, que bom que você está me ouvindo agora. Sabe, eu queria agora pegar contigo e a gente poder estudar um pouquinho sobre a Bíblia e vermos alguns temas bem interessantes aqui. Para isso, eu vou te pedir que você abra em 2 Crônicas, capítulo 20. Quando você está abrindo a sua Bíblia lá em 2 Crônicas, deixa eu me apresentar. Meu nome é Marcos Martins de Oliveira, alguns já me conhecem, eu já preguei aí na sua igreja. E a ideia de hoje é a gente conversar um pouquinho e ver uma situação muito parecida com o que a gente está vivendo hoje. O que a gente está vendo ao nosso redor, ou a gente pode estar vendo dentro da nossa casa. Nós estamos vendo medo, nós estamos vivenciando medo, vivenciando ansiedade, nós estamos vendo pessoas ficando tristes porque elas não estão podendo ter contato com as pessoas, elas estão ficando isoladas, nervosas. Você está vendo a solidão bater em cada casa, o isolamento, o medo do será que eu vou dar conta? O que vai acontecer? Da onde eu vou tirar dinheiro? Da onde eu vou arrumar dinheiro para pagar as minhas contas? E tudo isso junto e a gente isolado. A maior parte das pessoas estão isoladas com medo. E aí, quando a gente começa a pensar nisso, a gente tem que começar a pensar o seguinte: peraí, mas eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra. E como eu vou lidar com isso? O que a Bíblia me diz sobre isso? Como que eu posso fazer? O que eu posso fazer para estar sendo feliz? O que eu posso fazer para eu poder deixar minha luz brilhar? O que eu posso fazer para deixar Deus vir, fazer primeiro uma mudança em mim para que eu possa ser um instrumento de transformação na vida das pessoas? Então, vamos lá. Pega a sua Bíblia, você já abriu em 2 Crônicas, capítulo 20. Eu queria te contar essa história. Aqui a história de 2 Crônicas 20 é a história quando três reis, três grandes nações, se unem para destruir o reinado, o império, o reinado, né, de Judá, a tribo de Judá. E o interessante é que quando você vê eles indo para lá, se você olhar o poder militar, só uma dessas nações já poderia destruir Judá. Só que agora você tem três grandes nações. E quando essa informação chega para o rei Josafá, que era o rei de Judá naquela época, o verso 3, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 3. Olha só o que diz. Começa dizendo assim: então Josafá tremeu. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Ele não falou que sentiu medo só. Ele não falou que ficou só ansioso, triste. É um misto de tudo isso que o corpo dele recebeu uma pancada tão forte. Isso foi tão forte para ele que o grau de ansiedade, de tristeza, de medo, de dor, de solidão, nervosismo foi tão grande que o corpo dele simplesmente começou a tremer, tremer de medo, se sentindo isolado, se sentindo sozinho, percebendo que poderia ser o fim dele. É nesse contexto que eu queria mostrar para você. É nesse contexto que eu queria que você olhasse e percebesse que o que muitas pessoas estão vivendo hoje, o Josafá viveu também. E eu preciso fazer um paralelo para me entender o que está acontecendo na vida de Josafá, para que eu possa hoje colocar em prática a mesma coisa que ele fez e sair vitorioso como ele saiu vitorioso. Então, quais foram os passos? O que aconteceu? O que ele fez? Então, vamos lá. Depois que ele tremeu, diz que ele pôs a buscar ao Senhor. Então, ele foi buscar ao Senhor. Ele orou a Deus, ele buscou o conhecimento de Deus, ele pediu para que todos que morassem em Judá, em Jerusalém, em Judá, que pudessem, então, participar de um jejum com ele. E ele juntou o povo todo para orar, para jejuar, para buscar a Deus. E o interessante é que quando ele faz isso, ele começa a lembrar o povo de quem é Deus.
Josafá começa a buscar e relembrar o que Deus fez no passado. O que Deus fez lá no passado. E aí eu queria parar um pouquinho a história e te perguntar o seguinte: o que Deus já fez por você? O que você já viveu ao lado de Deus? Quais foram as experiências que você já viveu ao lado de Deus? Como foi a sua história com Deus? Você não está aqui agora por acaso, você não está me ouvindo à toa. Você está me ouvindo porque você tem uma história com Ele. O que Ele já fez com você? E se você não tem uma história, está no momento de você fazer a sua. Pode ser que esse momento agora é o momento que Deus está mais uma vez convidando você para que você saia das trevas e venha para a luz. Não é que você não vai ter problemas. O problema continuava, mas agora ele estava buscando, ele estava querendo uma luz e vai receber a luz, vai receber aquilo que ele precisa. Sabe o que acontece? Quando ele está com o povo orando, no meio do povo... tem uma frase aqui antes que eu queria ler com vocês. Olha o que ele diz, o que o rei diz para o seu povo, relembrando das promessas de Deus no passado. Ele diz assim, está lá no verso 9, me acompanha aí. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 9. Se algum mal nos sobrevier, seja espada, seja juízo, seja peste ou fome, será que tem algo parecido conosco hoje? Espada tem a ver com morte. Juízo, as pessoas agora estão se sentindo como se elas estão olhando para quem elas são. Porque elas não podem estar naquele movimento doido, naquela coisa alucinada que elas estão durante o dia, que esquecem quem elas são e vão vivendo a vida, agora elas têm que enfrentar quem são elas, no momento do juízo. Estão vendo a peste do lado de fora, ou seja, está vendo a doença, está vendo o vírus que veio para matar, o vírus que veio para levar, o vírus que veio para não só matar as pessoas no sentido de morte, mas de sonhos, empresários que estão perdendo suas empresas, pessoas que estão perdendo seus empregos, pessoas que estão perdendo sua saúde, estão indo para o hospital, e alguns também, uma pequena parte da população perdendo sua própria vida. E aí você vê a espada, o juízo, a peste ou a fome. E ele diz assim, quando isso acontecer, vocês devem se apresentar perante Deus. Vocês devem buscar o nome de Deus. E se nós buscarmos, se nós clamarmos, ele diz assim, se clamaremos, ele diz que se clamarmos da nossa angústia, ele vai nos ouvir, vai nos livrar. Sabe, depois que ele disse isso e o povo olhou para ele e falou, olha, nós entendemos e nós queremos confiar. E aí Deus se apresenta, toma um levita e coloca as palavras na boca do levita, e o levita diz assim, está lá no verso 15, que eu vou ler agora. O levita diz assim, dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, assim o Senhor vos diz. Não temeis, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Se você parar agora e falar, Senhor, eu quero que minha vida, dentro da minha casa, dentro da minha comunidade, dentro da minha igreja, seja para servir ao Senhor, seja para ser luz. O meu trabalho, a forma como eu trato as pessoas, eu quero ser instrumento teu. Sabe o que vai acontecer? A tua vida passa a ser de Deus. Você entrega a tua vida para Ele. E a partir desse momento Ele começa a te usar para ser a luz, para iluminar as pessoas ao redor. E aí a peleja não é mais sua. O grande problema é que você está tentando fazer tudo sozinho. Sabe por que você está com medo? Sabe por que você está angustiado? Sabe por que você está se sentindo sozinho, solitário, isolado? Porque você simplesmente está fazendo as coisas sozinho. O que Deus quer de você? Para de tentar fazer as coisas sozinho, agora faça com Deus. Levanta e faz aquilo que Deus pede de você. Levanta e faz e seja instrumento de Deus.
Para de dar desculpa, para de falar que agora não dá, agora você está dentro de casa. Não, dá para fazer sim. Dá para fazer um monte de coisa. Agora você tem que querer fazer. Você não pode querer ser abençoado se você não abençoa. Para que você vai receber a bênção se ela não sai de você? Para que você vai receber uma bênção se você não abençoa? Abraão era uma bênção e se tornou uma bênção porque ele abençoava as pessoas ao redor dele. E Deus está querendo que você seja essa bênção. Não temais, não vos assusteis, porque essa peleja é minha, não é sua, diz o Senhor. Mas vamos entender o que vai acontecer então? E aí o levita continua dizendo, amanhã vocês vão levantar. Amanhã vocês vão levantar e vocês vão à peleja. Só que quando vocês estiverem indo para lá, não é vocês que vão pelejar, mas o Senhor vai pelejar por você. Você vai ter que ir à peleja, mas na hora que você estiver indo, você vai parar, você vai estar em pé, eu estou lendo o verso 17, e você vai ver a salvação operar. Perceba uma coisa, estar ao lado de Deus e fazer a obra de Deus não é ficar parado. Não é. Nesse momento agora de crise, nesse momento de pandemia, você precisa se levantar, você precisa estar em movimento, você precisa estar em pé perante o Senhor. E aí sim, quando você se colocar para fazer a obra dele, ele vai operar. Ele vai fazer. Mas você tem que fazer sua parte. Você tem que fazer sua parte. E eu queria te mostrar o que o povo de Israel fez. No outro dia de manhã, o povo acordou cedo, o rei Josafá acordou, chamou o povo todo e, de acordo com a ordem de Deus, olha só o que Josafá faz. Verso 20 primeiro. Finalzinho do verso 20, ele diz assim, ele chama todo mundo e fala, olha, povo, me escute. E ele diz assim, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Espera aí. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Você crê em Deus? Você crê de verdade? Você está fazendo tudo o que precisa ser feito? Então você precisa crer e confiar para que você possa prosperar, para que você possa ver a salvação. E sabe o que mais me assusta? É que a partir de agora eles fazem algo diferente do mundo. O mundo, quando vai para a guerra, manda os soldados. E os cantores atrás para dar o ritmo do som. Nem cantores, os tambores, naquela época, para manter o ritmo da luta. Deus colocou que era o inverso. Ele pegou os cantores para louvar a Deus, porque aquela batalha não era das pessoas, era de Deus. Não era de Judá, era de Deus. Eram 3 grandes nações. Só uma poderia destruir Judá. E sabe o que me deixa feliz aqui? Olha a frase, o que eles cantavam. Verso 21. Então, Josafá chamou o povo e falou, olha, eu vou pôr os cantores, os músicos primeiro. Eles vão cantar uma música e o povo todo vai cantar junto e nós vamos à peleja. Olha só o que está escrito lá no verso 21. Louvai ao Senhor, porque sua benignidade, sua bondade dura para sempre. Você já pensou essa cena? Eu fico meditando nessa cena, imaginando essa cena. Sabe o que estava acontecendo? Homens saindo de suas casas, indo para um desconhecido, colocando os homens primeiro e eles cantando, e os soldados atrás. E eu fico imaginando, se eu fosse um soldado, eu estaria ali, e se eu tivesse com muito medo, sabendo que depois daquela montanha poderia ter um exército que poderia me dizimar e depois destruir minha família, na hora que eu estivesse indo andando, eu estaria pensando assim, meu Deus, eu nunca mais vou ver o rosto da minha filha, eu nunca mais vou ver o rosto do meu filho, eu nunca mais vou ver, abraçar, beijar a minha esposa. Eu vou ser destruído agora. E muitos que estavam ali angustiados cantavam, louvai o Senhor, porque sua bondade dura para sempre. Louvai o Senhor, porque sua bondade dura para sempre. Mas lá no coração, ele estava quebrado, estava angustiado, mas ele não parou, ele avançou. Ele foi pela fé. Ele avançou pela fé.
Isso é fé. Isso é fé. Seu coração pode estar destruído, mas levanta e faz a obra. Levanta e cumpre sua missão. Levanta e fique em pé e deixe Deus atuar. Mas você não pode ficar deitado, isolado, sem se levantar e mostrar para Deus que você está do lado dele. Você precisa se colocar na batalha. Você precisa colocar, sou soldado, sou instrumento, estou aqui para fazer o que o Senhor quiser. Sabe o que eu acho lindo nessa história? É que esses homens foram subindo para chegar na montanha e ali poder ver do outro lado, poder ver aqueles que poderiam destruí-los, aqueles que poderiam acabar com suas vidas. Sabe o que eu acho interessante nessa história, e direto eu penso nisso? É que enquanto eles choravam, enquanto eles brigavam com eles mesmos, eles cantavam, louvai ao Senhor, porque sua bondade dura para sempre. Qual é o tipo de louvor e o que sai da sua boca hoje? Sabe, eu anotei algumas coisas aqui. Eu anotei algumas coisas. Coisas para que você jovem, você mulher, você que está me ouvindo agora, você possa colocar em prática. Ou você possa ensinar as pessoas que estão ao seu redor. Se você é uma senhora da igreja, uma mulher da igreja, uma cristã, você pode ensinar para os seus filhos, para o seu esposo, para as pessoas que estão perto de você. Agora, quais são as atividades que nós podemos fazer? Como nós podemos ajudar? Lembre-se que agora nós precisamos estar juntos, nós precisamos mostrar nosso amor, nosso carinho, mesmo que estejamos à distância. Sabe, você pode jogar com seu vizinho. Como? Pela internet. Você pode abrir o computador e fazer isso. Você pode pegar e conversar com as pessoas, você pode ligar para elas. Ah, mas eu estou sem internet. Liga para elas. Liga, chega na janela e começa a conversar com com o vizinho. Comece a se movimentar, converse com as pessoas, ligue para elas, vai pelo FaceTime, se você pode, veja a pessoa, entra no WhatsApp e convida a pessoa para conversar, vendo, olhando a pessoa. Ontem a gente estava conversando com um grupo de pessoas na área empresarial, e sabe que ideias, tem gente se reunindo para fazer atividade física, só que cada um na sua casa. E aí ele abre o notebook, o celular, e ali ele vai vendo as outras pessoas e todo mundo fazendo atividade física no mesmo horário. E ali eles estão compartilhando, estão vivendo aquele momento juntos. Coloca lá, está vendo a tela, e estão fazendo, estão brincando. Você pode orar pelas pessoas, você pode ligar para ela, fazer uma visita online, numa sala virtual, ou pelo FaceTime, ou pelo WhatsApp. Adote alguém. Entre em contato com o pessoal da sua igreja e adote alguém. Alguém, um idoso, que está precisando de ajuda, está precisando de carinho. Adote alguém. Na parte de alimentação também, pode ser que alguém esteja precisando de você e você pode doar. O pouco que você tem pode ser doado também. Não há uma pessoa tão pobre que não possa doar nada. E não existe ninguém na face da terra que seja tão rico que não precise de nada. Você pode montar uma rede do bem, fazer compras. E convida um jovem que seja saudável, que esteja disposto. E esse menino, esse jovem, pode fazer as compras para vários idosos e ele pode ir entregando. Ele precisa ter contato. O dinheiro pode ser todo virtual, pode ser todo direto para a conta. Sabe, em alguns lugares você vai precisar ir até lá e fazer a higienização daquele local. Leva álcool e gel, e faça a higienização para aqueles que não podem fazer. Veja se você pode ajudar em asilo. São pessoas que estão precisando de ajuda. Converse e veja, tem normas para isso. Sabe, você pode fazer doação de alimentos. Tem doação de alimentos que ou você entrega ou você deposita para a pessoa pega o dinheiro, já faz a compra no supermercado e manda o supermercado entregar, ou seja, não tem contato físico.
mas você pode estar ligando, conversando. Pode ser que tenha pessoas que não podem fazer sua própria comida. E você pode fazer a comida e doar para aquela pessoa que precisa de ajuda. Você pode informar a comunidade as regras. Tantas pessoas que estão saindo, colocam uma bicicleta. Pode ser uma coisa simples. Uma bicicleta, um carro com som, grava e coloca ali e vai passando para as pessoas saberem o que elas devem fazer. Você pode montar algo para os moradores de rua, fazer um sopão, um pão, alguma coisa, algum grupo pequeno, e uma pessoa sai para entregar. Você pode ver as regras para adotar um asilo, um orfanato, ajudar. Sabe, você pode fazer muita coisa. Dizer que foram algumas ideias só. Se você parar agora, movimenta a vida. Crie agora, crie. Em momentos de crise, é uma oportunidade, a oportunidade de você mostrar a Deus, é uma oportunidade de você se levantar e fazer o melhor. Faça. Não temas, nem se assuste. Mas saia ao encontro das pessoas, da forma como pode ser feito. Aqui eu não estou falando para você sair da sua casa e abandonar a quarentena. Não, não é isso. Você pode estar dentro da quarentena, mas viver livre. Ligando para as pessoas, conversando com elas, fazendo encontros. Você pode montar um encontro de mulheres, um em cada casa, elas estão nas suas casas e vocês todas dentro de uma sala virtual. Por favor, não dê desculpas. Levante e faça o seu melhor. Depressão, as dores, medo, ansiedade, tristeza, nervosismo, essa solidão que está matando, a gente pode eliminar isso. Movimento, a pessoa precisa estar em movimento, ter uma agenda durante o dia, fazer coisas. Sabe, os últimos dias para mim estão sendo bem tumultuados, bem trabalhosos. E eu não estou parando, porque eu não preciso parar. A internet veio para isso. O telefone hoje não é só um telefone, você tem é um computador aqui dentro, você faz tudo aqui dentro. Abençoe as pessoas. Saia para abençoar. Sabe o que aconteceu? Os homens de Judá, Josafá, quando terminaram de subir o morro, quando olharam do outro lado, viram que as 3 nações foram totalmente dizimadas. Das 3 nações, uma olhou, 2 nações se juntaram, olharam para a primeira e falaram: nós não vamos com a sua cara, e destruíram a primeira. Depois que a primeira foi destruída, entre aquelas 2 que faltaram, que restaram, Deus colocou inimizade, as 2 brigaram e se autodestruíram. E sabe o que aconteceu? Quando o povo de Judá chegou lá, só viu morte no campo. As 3 nações estavam totalmente destruídas. E o povo de Judá ficou 3 dias recolhendo material, buscando algo, buscando as coisas que aqueles povos tinham deixado. Por favor, não teme. Por favor, não tenha medo, não se assuste agora. Levanta a tua cabeça. Pergunte para Deus o que você pode fazer e Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Eu queria orar contigo agora. Eu queria que você fechasse seus olhos para que a gente pudesse conversar com Deus. Fecha teus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Vá agora, Senhor, e abra os olhos daquele ou daquela que não consegue enxergar ainda. Abra os olhos para que possa enxergar a missão que o Senhor tem para nós neste momento. Neste momento que as pessoas estão sem esperança, mostra-nos como vamos levar a esperança para elas. Vem, cura as nossas feridas, vem e esteja conosco para que possamos mostrar para as pessoas quem nós somos. Que nesse momento que as pessoas estão achando que não podem fazer nada, que nós possamos mostrar os caminhos. Usa cada um que está ouvindo. Usa cada um para que sejamos instrumentos em tuas mãos. Pedimos essas bênçãos. Pedimos a tua proteção. No doce nome de Jesus. Amém.
Foi um prazer estar com você. Se você quiser saber, quiser ter um atendimento, ouvir algumas, nós montamos um grupo para poder atender as pessoas nesse momento de crise. Procura a pessoa que te mandou esse áudio, esse vídeo, e pede para ela o contato, você entra em contato e nós vamos arrumar uma pessoa para poder te atender, um terapeuta, um coach emocional, para ele poder te ajudar. Não fique parado agora. Essa é a nossa doação. Agora você precisa se levantar e ver o que você pode fazer pelos outros. Seja a luz que Deus quer na sua comunidade. Fica com Deus e até uma próxima.